O entrevistado do site SRZD é Arnaldo Cardoso, candidato à presidência do Flamengo. Na sua gestão, você já tendo vencido a eleição, presidente do Flamengo, quais serão as contratações? Pergunta que o torcedor sempre quer saber. Eu não posso falar de contratações agora porque estaria valorizando esses jogadores. O que eu posso deixar claro aqui é que na nossa gestão, primeiro, eu vou assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade não vai ficar na mão de um técnico que passa pelo clube, depois vai para outro e que traz o jogador de sua preferência, depois o clube tem que ficar pagando esse salário. Então eu fui jogador de futebol, como você já sabe, tenho me apoiando, quer dizer, talvez as 3 das maiores personalidades como dirigentes da época do Flamengo, que é o Eduardo Mota, o Walter Joaquim e o Paulo Orro, mas essa responsabilidade é uma que eu vou tomar para mim. Acho que o Flamengo hoje tem uma espinha dorsal que pode ser aproveitada e algumas contratações tem que ser feitas para que o time possa disputar e ganhar a Libertadores da América, que é o título mundial. Você acha certo um presidente interferir na gestão de um técnico? Se o técnico disser, quero contratar, eu gostaria que o Flamengo contratasse para a minha equipe o atacante tal, a diretoria deve trabalhar para trazer esse atacante ou é o presidente que decide, é o presidente que aceita ou que manda retirar um jogador do time? Olha, infelizmente, não estamos passando, o Flamengo passa por um momento que não dá para arriscar, não dá para errar, não dá para fazer que nem fez essa administração, que contratou 66 jogadores, entre eles Luciano Sorriso, Marabá, Negreiro, já citei isso, enfim, e Peralta e assim por diante. Então, não dá para arriscar nisso. Então, o presidente, alguém tem que tomar essa responsabilidade para se dizer, não, esse aí eu não quero porque ele não joga. Só pode ser o presidente. Por mais que você tenha a competência, essa responsabilidade, o presidente mata peito. O presidente do Flamengo tem que entender de futebol. Se ele não entender de futebol, vai ser presidente do Caiçaras, vai ser presidente do Piraquê, do Paysandu, são clubes ali perto, então Monte Líbano, então não tem problema. Agora, do Flamengo, o cara tem que entender de futebol. Vou fazer um ping-pong aqui para a gente entender um pouco o seu pensamento sobre pessoas, sobre situações também. Vamos tentar colocar bem claramente. Márcio Braga, presidente do Flamengo, qual é a sua impressão sobre ele e a administração dele? Nos últimos tempos é a pior administração que o Flamengo já teve, sem sombra de dúvida. Já passou. Kleber Leite. Não entende nada de futebol, é uma pessoa que não tem compromisso com despesa, 66 jogadores agora, muito responsável por isso, na gestão dele 104 negociações, nenhum comprometimento, mas na verdade não é quem manda no futebol, hoje quem manda no futebol do Flamengo é o Eduardo Duran. Seu adversário nessa disputa, Ronaldo Gonlewski, qual a sua opinião sobre ele? Bom candidato, mas não chega. Por quê? Vai acabar vindo com a gente. Vai acabar apoiando a sua candidatura? Por quê? Possivelmente. Porque o grupo que compõe a chapa dele, o Ronaldo foi um candidato que participou da outra administração. Então fica muito difícil para ele pegar esse discurso de oposição, que hoje é um discurso importante dentro da Gávea. Uma outra questão também importante é que o Ronaldo é a favor do shopping. Eu sou o único candidato contra o shopping. Dentro do Flamengo, as pessoas que frequentam o clube, todas elas são contra esse shopping, entendeu? Bom, um novo presidente do Flamengo deve fazer uma devassa administração, deve fazer um choque de gestão, deve fazer uma auditoria. Você, presidente, faria uma auditoria já no primeiro mês? No primeiro dia, está no meu plano de governo. No primeiro dia chego eu, a Luciana, entre nós, Luciana minha vice, entre nós um auditor independente. E tem que ser um auditor de uma empresa dessa, de umas top 5 dessas aí da vida, para que não tenha dúvida. O Flamengo precisa imediatamente, senão nada vai acontecer. Eu posso ter os melhores planos do mundo. Se o Flamengo não tiver imediatamente um choque de credibilidade, nada vai acontecer. As pessoas precisam saber, olha, o Flamengo mudou. O Flamengo não é mais aquele dos últimos 15 anos. E essa auditoria tem que razão? Quer dizer, você normalmente contrata a auditoria a princípio que você suspeita que existe uma realidade que você desconhece. E aí o administrador quer saber direitinho, mapear a situação para que ele possa administrar. É essa a sua motivação? Essa e também, uma auditoria também ela indica caminhos, né? Quer dizer, como gestor, eu passei os últimos 8 anos presidindo empresas, uma auditoria também indica caminhos de facilitar, quer dizer, por exemplo, no caso do Flamengo, uma renegociação dessa dívida. Isso é uma coisa importante. O balanço do Flamengo ele é muito mal realizado. O Flamengo, o presidente Márcio Braga não paga impostos, né? Então o Flamengo não vem pagando os impostos, não paga os parcelamentos, os refis, o paz da vida. Então o que acontece? Isso deixa de ser
um exigível a longo prazo e passa a ser um exigível a curto prazo, que dá uma mudança no balanço substancial. Então é importante que tenha uma auditoria para dizer, olha, isso aqui é dessa maneira, essa é dessa outra maneira, para que com a volta da credibilidade a gente consiga botar, resolver essa questão da dívida e tal, e botar. A Timania já ajuda muito. Aliás, diga-se de passagem, a Timania é muito melhor para o governo do que para o próprio Flamengo. Se o Flamengo tivesse realmente força política, vontade política, tinha tentado uma negociação muito melhor dessa dívida do que essa questão da Timania. Bom, vamos continuar nosso ping-pong aqui. Torcidas organizadas. Tem gente que acha que torcida é biombo de violência, de agressão e de outros crimes. Tem gente que acha que não, que ter a torcida organizada é um incentivo para o clube. A sua visão qual é? Eu frequentei, na minha juventude, eu frequentei ali uma arquibancada, eu ia na raça, ia na jovem, cada dia ia em uma, cada dia ia numa, ia noutra, e eu não sinto isso na torcida rubro-negra. Não estou falando isso para agradar a torcida, não. Eu realmente não sinto isso. Tanto eu não sinto que eu tenho. Isso acho que é uma coisa mais localizada em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro não. Eu sinto a torcida animada. Eu, por exemplo, ir ao Maracanã, eu não consigo imaginar você ao Maracanã sem a torcida presente. Então, tem um plano meu que é transformar as torcidas da Torfla, que é a Associação de Torcida do Flamengo, numa ONG. E fazer inclusão social. Eu acho que a torcida precisa chegar mais junto do clube, mas não nessa relação de, olha, toma ingresso aqui para você vender e ganhar uma grana. Não, uma relação, olha, torcida faz parte. O Flamengo, você tem o clube, você tem a nação rubro-negra. Tudo faz parte disso. Então, acho que a torcida também precisa ser encarada, da mesma maneira que a gente vai encarar de uma forma diferente o esporte olímpico no Flamengo, a gente vai encarar a torcida de uma forma diferente. Chega aqui pra gente, vamos fazer aqui um trabalho bacana e tal, vamos transformar isso numa ONG, num OCIP e tal, fazer inclusão social através das torcidas, que eu acho que quando você fala de Flamengo, quando você tem uma ação vencedora no Flamengo, você está beneficiando a toda a sociedade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você é a favor das torcidas organizadas terem um assento na diretoria, numa gestão sua, por exemplo? Você acha que deveria ter numa mesa lá redonda com seus diretores, uma diretoria para tratar de torcidas organizadas ou não? Não, o estatuto não prevê isso e tal. Eu acho que a torcida tem que estar próxima ao clube como ela é, como torcedor, e reconhecendo essa importância da torcida, entendeu? O estatuto não prevê essa diretoria das torcidas. Mas até uma coisa a ser estudada a partir desse plano de desenvolver essa ONG e trazer a torcida mais para perto da gente. Mas com uma relação como ela deve ser, entendeu? Torcedor, diretoria e tal, sem essa relação também de mecenato, toma os ingressos e tal, essa coisa toda. Agora, é fundamental para o espetáculo, isso é uma coisa que fique claro aqui, a torcida do Flamengo é fundamental para o espetáculo. Eu gosto de chegar antes do Maracanã para poder ver aquele esquentamento da torcida, aquelas nuvens. Eu acho que é uma coisa fantástica. Para fechar, vamos falar um pouquinho aqui dos adversários. Temos pouco tempo, mas Eurico Miranda, presidente do Vasco. Qual a sua opinião sobre ele, sobre o Vasco? É o principal adversário do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo. Pressão, você tem desses clubes? Não, para mim não. Eu não faço a menor distinção entre Vasco, Fluminense e Botafogo. São clubes que estão aí no papel deles e tal. Clubes que sempre me deram muita alegria no negro. Então não faço nenhuma distinção entre nenhum deles. Eu acho que os nossos adversários, Real Madrid, Barcelona e tal, são esses aí que eu fico preocupado. Esses clubes aí fazem parte do futebol carioca e é sempre interessante para o Flamengo isso. E você que está acompanhando no site SRZD essa nossa conversa sobre o Flamengo, que é um clube de massa, um clube com uma expressão grande no futebol brasileiro, dessa forma conheceu o pensamento de Arnaldo Cardoso, um dos candidatos à presidência do Flamengo na eleição que vai acontecer já no início do mês de dezembro de 2006. Até a próxima entrevista no site SRZD.